Oi, gente, voltei! Acabou o recesso, acabou a folga, acabou o descanso. Vim trazer conteúdo pra vocês. E pra quem não me conhece, eu sou a Rijane e eu trago conteúdo sobre resina epóxi de acordo com o que eu vivencio, de acordo com as minhas experiências. E hoje nós vamos falar sobre os 5 probleminhas mais comuns na resina. E se você tá curioso pra saber, vamos lá! E o primeiro de todos são as famosas bolhas. Não tem como fugir delas. Qualquer peça que você fizer, no momento que você está no processo de misturar resina e endurecedor, vão aparecer bolhas. No momento que você estiver colocando a sua peça no molde, pode surgir bolhas. Por mais que você coloque bem devagarinho, pode aparecer uma ou outra. E o que a gente faz com isso? Eu uso 2 técnicas. A primeira é a aplicação de álcool isopropílico. Esse álcool você encontra em lojas de produtos de informática. Só que o álcool isopropílico, ele vai eliminar somente as bolhas superficiais. As bolhas internas, ele não vai eliminar. Então eu vou ali com um palitinho, geralmente eu uso palito de dente, eu dou aquela mexidinha só para a bolha subir e taco álcool. A segunda forma que eu uso é com calor. No caso eu uso mini maçarico. Então eu coloco numa distância para não queimar o molde, né, que é de silicone, e dou aquele banho de calor e a bolha estoura. Outra coisa que eu faço também, falei que iam ser 2, né? Mas na verdade são 3. Outra coisa que eu faço também é, depois que eu termino ali de misturar a resina com o endurecedor por 5 minutos, eu deixo ela descansar mais uns 5, 7 minutos, porque dependendo da resina que você usa, você tem um tempo de trabalho, certo? Então, dentro desse tempo de trabalho, eu deixo ela descansar um pouquinho. Esse processo de descanso faz com que as bolhas subam e estourem sozinha. Então, quando você passar a resina para o molde, se surgir bolha ou se já tiver bolha na resina, vão ser poucas, então não vai te dar muito trabalho para resolver esse problema, beleza? Agora vamos pro segundo probleminha. É o famoso blush. O que é o blush? O blush é uma marquinha que parece um óleo quando a peça seca, fica bem em cima na superfície. Isso acontece porque você não mexeu a resina direito, tempo suficiente. Quando você tá mexendo, você tem que raspar ali bem a lateral do recipiente que você tá misturando a resina. Você tem que raspar bem o fundo para certificar de que toda a resina foi ali misturada certinho com o endurecedor. Ou então, pode acontecer também pelo fato de não ter misturado a resina ao tempo certo. Eu misturo por 5 minutos, deixo ela dar aquela descansada, depois eu vou lá, misturo por mais uns 3 minutinhos, devagar, para não dar mais bolhas, deixo ela descansar por mais uns 2 minutinhos, aí sim que pra mim ela já está pronta para ser colocada no molde. A umidade também é um grande problema pro blush. Quando o ambiente que você está resinando e que você deixa sua peça secar está com a umidade muito alta, ela pode causar blush na sua peça, mesmo você tendo feito a mistura pelo tempo certo. Então é sempre bom você ficar atento ali com a umidade do ambiente. Isso a gente vai falar já já. O terceiro probleminha é o amarelamento. A resina, ela naturalmente vai amarelar com o tempo. Hoje em dia tem uns fornecedores que eles têm resina com proteção UV e sem a proteção UV. Obviamente, sem a proteção UV vai amarelar em menos tempo, mais rápido, do que com a proteção UV. Eu, em todas as minhas peças, só uso com proteção UV para garantir uma durabilidade maior nessa questão do amarelamento.
principalmente quando a peça for transparente. Quando a peça tem uma cor, né, vai um pigmento, uma tinta, esse amarelamento custa aparecer um pouco mais, né? Justamente por causa da cor que tá sobressaindo ali. Mas quando a peça é transparente, é bom você ter ciência e ver, pesquisar de acordo com a marca da resina que você está usando, qual é o tempo de amarelamento dela. Porque às vezes o seu cliente, um tempo depois, ele pode voltar falando: olha, a peça que eu comprei tá amarelada. Então cabe a você ver, decidir se é melhor ou não falar sobre essa questão do amarelamento para o cliente, né? Porque ele não tá comprando uma peça vitalícia, certo? Como muitas outras peças também que são compradas e um tempo depois, de outros materiais, e um tempo depois ela vai desgastando como qualquer outra peça, tá? O nosso quarto probleminha da resina é uma fumacinha. O que é essa fumacinha? Ela se dá por erro na mistura. Eu fiz uma peça que eu não tenho foto aqui pra mostrar pra vocês, mas eu fiz uma peça que ela era metade transparente e metade azul. Na parte do azul para o transparente ficou uma fumacinha, como se fosse uma mancha branca. Parecia até que tinha sido de propósito, caiu alguma coisinha ali, uma tinta, alguma coisa, mas não. Foi por quê? Porque eu não mexi a resina direito. Então, deu esse problema, né? Deu blushing também, mas o blushing, eu acabei nem falando quando eu falei do blush, né? Mas eu vou falar agora. O blush você resolve como? Lixando a peça, porque o blush ele é muito superficial, né? O blush ele é muito superficial, ele tá só ali na camadinha de cima. Então, antes de dar a finalização, antes de fazer o dome, você lixa e aplica o dome, certo? Que é aquela camada de brilho. Pronto, resolveu o seu problema. Então, nessa peça, tanto deu blushing como deu essa fumacinha. Só que a fumacinha ficou dentro da peça. Eu não tinha como lixar até chegar nela, senão eu ia ficar com a peça 1 milímetro de espessura, entendeu? O blush eu resolvi, mas a fumacinha eu não resolvi. Só que deu certo, no final das contas deu certo, porque como era uma peça azul e transparente, ficou parecendo ali uma coisa meio mar, meio água, né? Então assim, deu certo, o cliente viu, gostou e ficou com a peça. Só que nem sempre vai dar certo, às vezes você pode perder uma peça por conta disso. Então é muito importante você ficar atento a essa questão de proporção, endurecedor e resina, e o tempo que você mistura e como você está misturando a sua resina, tá? O nosso último probleminha é a temperatura ambiente. Quando o tempo tá chovendo, quando a temperatura cai, é o terror das resineiras, porque logo fica frio, logo fica úmido e logo a resina demora para endurecer. A resina pode vir dar blushing, né? Então, a umidade e a temperatura é um fator muito importante para você que trabalha com resina. Eu gosto de trabalhar com temperaturas acima de 30 graus. Gosto de trabalhar com temperaturas acima de 30 graus, né? O que eu fiz? Eu moro no Rio de Janeiro e aqui o tempo é meio desordenado, né? Dia tá um calor, dia tá mais úmido, tá mais frio, a temperatura cai, o tempo fecha, uma loucura. Então eu fiz uma estufa e isso vai ser assunto pro próximo vídeo. Quer dizer, não sei se vai ser o próximo, mas eu estou vendo já para ensinar vocês a fazerem uma estufa caseira, tá? Mas assim, eu fiz essa estufa e resolveu a questão. Pode estar chovendo gelo, pode estar chovendo granizo, que eu consigo resinar. Então, se você não tem uma estufa, você tem que ficar atento para você não perder peças. Evita fazer peças quando a temperatura estiver muito baixa, porque você pode ter prejuízo, você pode perder a peça, você pode ter trabalho, né, com blush, com peça que não endurece direito, que demora para endurecer, compromete o teu prazo de entrega, tudo isso, tá? Então eu vou trazer o vídeo da estufa para vocês pra gente resolver essa questão. Bom, gente, por hoje é só, tá?
Eu tô preparando bastante conteúdo para trazer para vocês, mas por agora, por hoje, eu quis trazer só um bate-papo mesmo sobre esses probleminhas, porque para quem tá começando agora e não sabe, às vezes é importante, né? Às vezes a pessoa vem pro YouTube para pesquisar probleminhas da resina, essas coisas assim, e às vezes não acha conteúdo. Então eu achei importante, porque eu procurei na internet, procurei aqui no YouTube e eu não achei, né? Então eu acabei descobrindo por outros meios, por experiência própria. E depois que eu comecei, foi que eu vi algumas pessoas falando também em outras plataformas. Então eu resolvi trazer esse conteúdo aqui, por isso o vídeo hoje ficou mais curtinho, tá? Mas vai ter bastante conteúdo legal aí pra vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa seu like pro YouTube saber que você tá gostando do nosso conteúdo. Se inscreve no canal pra dar aquela ajudinha, tá? Compartilha aí com a galera que gosta de resina, tá entrando aí nesse mundo de resina. E grande beijo e até o próximo vídeo.